os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bom dia! Bem-vindo, bem-vinda. Que maravilha, a gente experimentando assim essa época, um friozinho aqui em Goiânia, né? Como eu digo, 28 graus já é frio para o goiano, né? A gente fica assim e tira aquela roupa guardada lá do armário, esse cheiro de roupa guardada. Gente, que privilégio a gente poder estar aqui na nossa, mais um passo aqui na nossa caminhada de oração, essa caminhada que só termina na eternidade. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela, se alguém leva de fato a vida cristã a sério, certamente vai levar a sua vida de oração a sério. E o nosso objetivo aqui, como eu tenho sempre dito, é contribuir com a sua fé, colaborar com a sua paz, para que nesses primeiros instantes da nossa manhã, aí você que já começou o seu dia, você que está começando, para que a gente possa tomar esse café aqui na mesa do Evangelho, comendo do pão da vida, para que a gente alimente a nossa alma, a gente seja fortalecido, robustecido para o tranco da vida, para que a gente não desvie o nosso foco, para que a gente esteja no eixo, para que a gente não esteja aí perdendo o senso de direção e de propósito da nossa existência aqui, para que não seja contaminado o nosso coração com nenhum tipo de proposta aí errônea. Eu queria orar para que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre o Salmo 73. Foi o que eu escolhi para conversar com você aqui agora de manhã, tá bom? Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem sido, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos dado, por essa noite que tivemos, pelo privilégio, ó Deus, de invocarmos o Teu nome, de compartilharmos aqui, nesse instante, com seus filhinhos, ó Pai amado, meus irmãos,
ó Pai, concebidos através da obra da cruz de Jesus, ó Pai, porque pelo fato de termos recebido o Senhor, nós fomos feitos filhos de Deus, ó Pai. E aqui eu me associo com os meus irmãos para rogar do Senhor a tua direção, rogar do Senhor o perdão pelos nossos pecados, rogar do Senhor, ó Pai, a intervenção do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso caminho, ó Pai amado, fazendo, Senhor, com que a nossa jornada esteja de verdade, Senhor, no Senhor e para o Senhor. Que seja assim para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Eu queria convidar você, então, se você tem Bíblia aí, ou o seu dispositivo eletrônico aí, eu quero ler com você o Salmo, parte aqui do Salmo 73. É um salmo, óbvio que a maioria dos salmos é de autoria de Davi. Muita gente já vai falando o Salmo de Davi, né? Mas esse salmo especificamente, o 73, ele é de Asaf. Asaf era um cantor na casa do Senhor, ele era músico, né? E diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Gente, a gente precisa de fato de uma vida de constante oração. Nem todos nós amanhecemos com vontade de orar. Nem todos nós temos todos os dias aquela disposição de adorar a Deus, né? Tem dia que a gente acha que nem crente a gente é. Tem dia que a gente nem pensa nessas coisas. E aí, nesse empoeirar dos pés na caminhada nesse mundo, que muitas vezes a gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo a direção. Foi o que aconteceu aqui mais ou menos com Asaf. Asaf, ele tinha se proposto, ele tinha conhecido a palavra de Deus, ele tinha uma vida entregue ao Senhor, e aqui ele estava com mais ou menos 60 anos quando ele escreveu esse salmo, e chegou nessa altura da vida e pensando assim: puxa vida, do que me valeu a minha vida inteira eu me manter com as mãos incontaminadas, eu não interferir de forma indevida na vida de ninguém, eu guardar puro o meu coração, eu me consagrar ao Senhor. Olha o que eu ganho, olha o ganho que eu tenho nessa terra. Enquanto eu olho para aqueles que não temem a Deus, eles estão cada vez mais ricos, né?
Eu passo no Instagram dessa moçada aí, tá todo mundo viajando não sei para onde, comprando não sei o que, cada vez mais bonito o corpo dele sarado, né? Fazem harmonização facial, né? Fazem lipo, estão aí malhando, estão todos lindos, e aí eu vou olhando, eu vou vendo que eu tô aqui nessa vidinha mais ou menos, juntando as moedinhas para pagar meu talão de luz. Estou aqui sofrendo, abandonado, cheio de gente mentirosa me cercando. Eu olho para o meu trabalho, só tem traíra junto de mim, só tem gente fingida, só tem gente interesseira. E como eu estou, cada vez menos eu tenho o que oferecer, me parece que eles estão assim tão, cada vez mais distantes. É típico de quem de verdade perdeu o foco, perdeu o senso de propósito, o senso de existência. É aquilo que a gente fica fazendo de comparar a nossa vida com quem não tem Deus. E aparentemente, pelo fato deles não terem Deus, porque Deus para nós passou a ser um fardo, passou a ser algo castrador, algo que nos proíbe de ter prazer, assassino de prazeres é servir a Deus, a gente, também assassinato de cérebro, é suicídio intelectual, não é? A gente servir a Deus, a gente não pode mais pensar, a gente não pode mais querer, e essa vidinha bitolada, porque são pessoas que estão bitoladas não em Deus, mas na religião, no seu grupo que pertence ali, no grupo que precisa da imagem de bom moço, para ser aceito ali na média, não tem essa relação com Deus. Era isso que estava acontecendo com Asaf. Amargura, servindo, supostamente servindo a Deus. Mas ele entendeu que de verdade ele estava só no piloto automático. Ele não estava cultivando diariamente a presença de Deus na sua vida. Por isso ele começou a olhar com inveja para os outros, achar que a vida do outro era melhor, porque ele tinha perdido o sentido real da vida. Jesus disse, olha, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A Bíblia nos ensina que a nossa vida aqui é passageira. E quando nós fazemos do adquirir, quando nós fazemos do alcançar lugares de honra nessa terra, quando nós fazemos da conquista terrena o alvo da nossa vida, certamente nós vamos nos desviar do caminho de Deus. Porque para quem tem o reino de Deus instalado em si, o reino de Deus é Deus governando o nosso jeito de existirmos, o nosso jeito de trilharmos essa jornada aqui, gostos, opiniões, ações, reações, pensamentos, jeito de falar, jeito de viver. É o reino de Deus instalado em nós. Ele coloca essas coisas que a gente reputa como o fim, como o objetivo, como um mero acréscimo. Mas para isso é preciso a gente parar um pouco, a gente tirar os olhos daquilo que está distraindo a gente e voltar para o altar do Senhor. Foi o que Asaf fez. Ele tinha se esquecido um pouco. Para ele já tinha se acostumado com o sublime, com a presença de Deus. Falava da palavra de Deus como quem fala contando um caso. Não havia nele, o coração tinha ficado raso. Por isso ele começou a olhar, alimentar o seu coração dessas coisas rasas. E quanto mais carnal a gente é, mais carnal vai ser a nossa espiritualidade. Ele disse até que eu atinei. Primeiro eu olhei para o sentido da vida dessa moçada, que eu estou invejando tanto. Você olha e daqui a pouco eles não existem. Não são eternos. E para onde eles vão? Você vai olhar, sumiram. O Senhor vai julgá-los, porque eles, ao invés de servirem a Deus, debochavam do Senhor. Deus me livre de ser assim. Então eu atinei com o fim deles, foi o que Asaf fez, e aí eu voltei para mim. Aí eu vi que o Senhor sempre tem me conduzido. É o Senhor que tem me aconselhado, eu que às vezes tenho me ensurdecido. Porque eu estava embrutecido, estava como um animal irracional, querendo simplesmente, voltando para satisfazer o meu ventre, os apetites da minha carne, a sedução dos meus olhos, eu queria satisfazê-la, mas eu observei, esse aí não é o sentido da vida. O sentido da vida é o Senhor, porque a eternidade me aguarda, nós somos todos... We are just dust in the wind, né? Somos só pó, poeira ao vento.
A gente não passa de um ser mortal. E a morte pode nos chamar a qualquer momento. De repente, a gente só está na sala de espera. Como diz um pastor engraçado que tem aí na internet, né? A gente só, de repente, chama a sua senha e aí? E aí? Por isso Asaf falou, aí sim eu atinei para o real sentido da vida. Eu tenho o Senhor na terra, e o Senhor que me aguarda no céu, o Senhor que me segura pela mão, o Senhor é que me guia, que eu não esteja esperneando, olhando para os outros lados, sendo iludido pela minha cobiça, pelo brilho daquilo que a vida aqui nesse mundo, que não é vida, é simplesmente um arremedo de vida, é simplesmente a tentativa de se preencher com aquilo que não jamais preenche, é a tentativa de produzir o bem que jamais que é passageiro, que é fugaz, que é pueril. Mas quando eu volto para o altar do Senhor, por isso Jesus disse, olha, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Ore ao Senhor, desnude, faça um striptease da sua alma, se abra diante do Senhor, entregue a Ele aquilo que te anseia, seus medos, suas ansiedades, suas frustrações. Resolva-se diante do Senhor, porque se você for tentar resolver olhando para o mundo, certamente o pecado vai te abraçar e vai te matar. Porque frustração não resolvida aos pés da cruz, ela se torna pecado, e pecado é morte. Ela se torna amargura, e a amargura empesteia a alma da gente, emburrece a gente espiritualmente, nos faz embrutecidos. A gente acha que a gente está certo, mas quando a gente se volta para o Senhor e está disposto a dar razão para Ele, a louvá-lo por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é e por aquilo que Ele é, esse exercício vai desempesteando a gente, vai desopilando, vai tirando de nós todo embrutecimento e vai nos tornando homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, agradecidos até pelo ar que a gente respira. Aquilo que a gente negligenciava, a gente passa a observar, porque a luz chega e nos faz discernir o que é e o que não é. Somos iluminados, e aí vem o consolo do Senhor, e foi o que aconteceu com Asaf. Portanto, eu queria encorajar você, não negligencie o seu tempo a sós com o Senhor. Não existiu homem mais ocupado do que Jesus nessa terra. Se você for olhar o ministério de Jesus, ele era dia e noite, a multidão curando, expelindo demônios, aconselhando, pregando, andando de um lado para o outro, e naquela época não tinha nem Uber, ele ia a pé, não é? No entanto, ele tirava tempo para orar. Se o Senhor, o capitão da nossa fé, ele, por mais que fosse cheia a sua agenda, ele tirava tempo para orar, quanto mais você e eu. Quanto mais você e eu. E a raiz dessa angústia sua, se por acaso você tem sido visitado por ela, dessa frustração, você vai ver porque você tem diminuído o seu tempo de oração e olhado muito para as circunstâncias, olhado muito para os problemas, tem louvado pouco a Deus e murmurado por aquilo que te faz falta, tem olhado muito mais para aquilo que você não tem do que agradecido pelo que você tem. E que se aquilo que você tem, você reputa simplesmente com aquilo que é palpável, tangível, porque ainda o Espírito de Deus não está te habitando, porque aquilo que nos habita de verdade, a maior riqueza, ela está aqui dentro, é a paz no meio do caos, é a gratidão até na escassez, é a alegria na perda, essas coisas que para o mundo não fazem sentido, porque o mundo não tem o Espírito de Deus, isso é possível nós adquirirmos somente no altar do Senhor. Então tire tempo, faça da oração não um evento, né? Um mero rito de palavras, mas um estilo de vida. Porque é assim, somente assim, gente, não tem outro caminho. Você vai poder pedir para alguém colocar a mão na sua cabeça todos os dias, você vai poder fazer campanhas e campanhas, e subir montes, e correr mundos. Se você não fizer daqui, do seu interior, um altar ao Senhor, onde você vai vivendo na consciência de que o seu corpo é templo do Espírito e que sua vida é um culto, você e eu
corremos sérios riscos também, como nos tornarmos cínicos, como Asaf se tornou numa fase da sua vida. Todavia, quando ele voltou para o Senhor o visitou com consolo, com paz, e fez ele cair na real, voltar-se para o eixo do propósito e do senso de direção que nós temos. É a vida eterna. Não se perca nos brilhos ilusórios desse mundo, nas fantasias, nas propostas mirabolosas. Que em nome de Jesus você e eu hoje façamos como Asaf. Vamos parar de olhar para a vida do próximo, daquele que não teme a Deus, e invejá-la. Como disse Davi também lá no Salmo 37, não tem inveja dos ímpios. Não tem inveja, não é por aí o caminho. Mas volte-se para o Senhor. Volte-se para o altar do Senhor. Amém? E eu queria junto com você a gente fazer desse instante aqui um altar ao nosso Deus, entregando a nossa vida, o nosso dia, entregando todas as circunstâncias que estão aí, todos os seus arredores, entregando o seu coração, que às vezes está insensível, não está vendo solução, não está vendo saída, não consegue, a única coisa que martela na sua mente dia e noite é essa dificuldade, esse problema. Que você e eu sejamos hoje com calma, nos aquietando. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim, espera pelo Senhor, pois em breve o louvarei. Que você baixe a bola aí, abaixa a poeira, faça silenciar esses sons interiores, essas pulsações, essas latejações que estão aí te produzindo inquietudes, produzindo muitas vezes esse desassossego. Aquiete-se diante do Senhor, entregue para Ele, volte-se para o altar do Senhor, e você vai ver que Ele tem sido seu conselheiro. Você vai ver que Ele tem sido aquele que perdoa as suas iniquidades, os seus pecados. Agradeça a Ele, comece a louvá-lo, a adorá-lo por isso, e você vai ver que muita coisa vai mudando aí dentro. Ainda que os arredores continuem os mesmos, você vai ter outra disposição de transpor aí os obstáculos do seu dia, você vai ver que não eram tão obstáculos assim, e muitos dos problemas que você imaginava que seriam grandes, nem problemas são de verdade, era apenas paranoia. Paranoia. Então nós vamos produzir hoje a metanoia. A paranoia é a mentalidade paralela, a metanoia é a transformação do pensar, da mentalidade, de acordo com os parâmetros da palavra do Senhor, o reino de Deus em nós. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor amado, que nos encoraja a tirarmos o foco, Senhor, dos nossos arredores, voltarmos, Senhor amado, para nós mesmos, para a nossa interioridade e encontrarmos com o Senhor dentro de nós, ó Pai. O Senhor, ó Deus amado, que coloca ordem em todo o nosso caos interior, ó Pai. Eu quero te pedir que o Senhor visite o meu irmão e a minha irmã com frescor da Tua presença, arejando, Senhor amado, essa alma, esse coração, Senhor amado, que muitas vezes tem estado fechado. Ó Pai amado, isso tem produzido odores, ó Pai, malignos, que tem empesteado todo o ser, trazendo, Senhor amado, um humor, ó Pai, de desânimo, Senhor, que o Senhor venha tirar, ó Pai amado, através da exposição da Tua palavra, Senhor amado, de nós alinharmos, Senhor, o nosso coração com o Teu querer, com o Teu propósito, ó Pai, que haja gratidão em cada um de nós, ó Pai. Quero te pedir também, Senhor amado, que o Senhor visite todos os enfermos que aqui se associam comigo, Pai. Os que se associam comigo e aqueles os quais os Teus filhos agora, juntamente comigo aqui, com os nossos irmãos, colocamos diante do Senhor, os nossos entes queridos, amigos, conhecidos, ó Pai amado, parentes, ó Pai. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor visite com cura, o Senhor visite, ó Deus amado, com alívio, ó Pai, que haja intervenção sobrenatural do Senhor. O pão, Senhor amado, que venha ser, ó Pai, dado ao Teu Filho, que chegue à mesa do Teu Filho, a provisão do dia que venha da parte do Senhor, ó Pai amado, onde o Senhor, no fluxo natural do caminho do Seu Filho e da Sua Filha, Ele possa observar, Ele possa ter o discernimento, ó Pai amado, daquilo que o Senhor tem, ó Pai, e que seja
dado ao seu filho hoje, Senhor, aquilo que o Senhor dá, o Senhor cuida dos seus filhos, Senhor amado, o cuidado material, a provisão, Senhor amado, para a sua subsistência, ó Deus, para que o Senhor tire da humilhação, que o Senhor tire, ó Pai amado, da escassez, ó Pai, que o Senhor também, ó Deus, venha produzir uma ambiência favorável, Senhor, nas suas convivências, Senhor amado, seja no lar, seja no trabalho, seja onde for, ó Pai, que a luz do Senhor esteja sobre o seu filho e no seu interior também, ó Pai, que ele discirna a si mesmo, que ela discirna a si mesma, ó Pai, e que discirna, Senhor, onde coloca os seus passos, onde coloca os seus pés, e que jamais percamos, Senhor amado, o senso de propósito e direção da nossa existência. Que seja assim, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, tá terminando, né, a nossa quarta-feira hoje aqui. Mas se o Senhor permitir, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até a próxima, se Deus assim permitir.